Aconteceu hoje aqui nos Estados Unidos a audiência na Justiça Americana sobre o caso Felipe Martins. Boa notícia, número 1, o juiz dará prosseguimento à ação porque entende legítima, entende que há uma justa causa para que ela prospere. Ponto número 2, as autoridades americanas já reconhecem que a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi indevida, foi falsa. E ponto número 3, haverá, em breve, uma audiência de instrução e julgamento, que em bom português significa que a advogada de Felipe Martins vai poder perguntar diretamente às autoridades americanas toda e qualquer questão que ela tenha. E ponto número 4, está ainda mais perto de que seja interrogada a autoridade americana que fez essa inserção falsa. Mais adiante, certamente, dessa história, a gente vai ver a autoridade brasileira incorrendo em crime federal nos Estados Unidos. Isso é seríssimo. Isso daí dá cadeia, isso aí dá perda de visto, isso dá muitas outras consequências para todos os envolvidos. É por isso que o STF adiantou, para botar pressão, adiantou a oitiva do Felipe Martins sobre as questões de golpe de Estado. Ele é um perseguido que jamais deveria ter sido preso, mas agora, ao que parece, quem pode ir para a cadeia são as autoridades brasileiras que abusaram do seu poder. Esse caso me dá esperança porque é um caso que envolve diretamente segurança nacional dos Estados Unidos e, aparentemente, eles vão sim chegar à autoria desse crime, até porque é muito fácil, porque tudo fica registrado no sistema informatizado, né? Eu trabalhei esse tempo todo no tribunal e lá a gente tinha a nossa senha. Então, para você entrar em qualquer sistema informatizado desses tribunais, desses órgãos públicos em geral, você tem o seu login, você tem a tua senha. Então, tudo que você faz nesses sistemas fica lá o registro. Então, eu não sei nem como é que esse sujeito ou sujeita que fez essa alteração, eu não sei como é que essa pessoa fez pensando que não daria nada ou que nunca iria ser pego. Assim, a pessoa, com certeza ela está completamente dissociada da realidade, pensando, se garantindo mesmo numa impunidade. Lembrando que esse registro falso foi feito ainda durante o governo Biden. Então, assim, a minha desconfiança é no sentido de que essa pessoa estava confiando numa possível reeleição do Biden, uma reeleição do Biden ou numa eleição de algum candidato do Partido Democrata, seja lá quem fosse. E, baseado nisso, a pessoa ficou ali achando que não ia acontecer nada. E respondendo aí a tua pergunta, as pessoas se questionam, mas ele saiu, mas ele não poderia sair se ele quisesse? A resposta é, segundo as nossas leis, sim, ele poderia sair se ele quisesse. Ele não estaria cometendo crime ainda que ele saísse do Brasil. Porque existe uma coisa chamada medida cautelar. Então, o juiz ele decreta as medidas cautelares, como, por exemplo, hoje o Bolsonaro. Ele está cheio de medidas cautelares restritivas. Então, antes da condenação, o juiz pode decretar algumas medidas de precaução, que são essas medidas cautelares. Então, ele decreta lá, proibição de sair da comarca. Então, ele só pode circular ali na comarca onde ele reside. Uso de tornozeleira eletrônica. É mais uma medida cautelar. Proibição de manter contato com outros investigados. Eles todos aqueles 30 e tantos investigados do golpe e agora denunciados, eles estão com essas medidas cautelares, eles não podem nem se falar entre si. Lembra que até o Bolsonaro não podia falar com o Valdemar, porque o Valdemar também estava no inquérito, mas acabou, no final das contas, não sendo denunciado. Então, a medida de proibição de sair do país é uma medida cautelar. E algumas pessoas perguntam, mas e se o Trump desse um passaporte diplomático para ele, ou para o Bolsonaro ir à posse do Trump? As pessoas acham que isso seria possível. Ainda que o Trump entregasse um passaporte diplomático para o Felipe Martins, para o Bolsonaro, ainda assim eles não poderiam sair do Brasil, porque a medida cautelar é de proibição de sair do país. Então, ainda que eles tenham outros passaportes, ainda que tenham passaporte italiano, passaporte alemão, como o Lacombe tem, ainda assim isso não resolveria o problema, porque a medida cautelar é proibição de deixar o país. E essa medida de proibição de deixar o país, que hoje é imposta ao Bolsonaro e aos outros denunciados lá do inquérito do golpe, essa medida não existia para o Felipe Martins. Então ele poderia sair do país se ele quisesse, ele poderia passear na Disney, poderia passear em Nova York, poderia fazer o que ele quisesse.
Então ele poderia ter pego, sim, esse voo e não sofrer nada. Só que isso, se nós estivéssemos num país normal, se estivéssemos num ambiente democrático, o que não é um caso. Então ali eles pegaram qualquer coisa, eles usaram a criatividade para pegar qualquer coisa para prender o Felipe, para provavelmente, né, me parece que a intenção era obter uma delação por parte dele, o que restou frustrado, né? É importante, porque tem muito. Nós somos leigos, Chiquinho. Você é um expert, você vive do direito, é um brilhante advogado, inclusive citado pelo presidente Bolsonaro por onde passa, do ponto de vista da tua qualidade técnica, né? Mas nós somos leigos, cara. Então, do ponto de vista do leigão aqui, a gente estava achando assim que era o Felipe Martins na condição de réu, na condição de. Não, então ele está provocando a justiça americana, dizendo o seguinte: ó. Aprontaram comigo aí, eu não estava aí, disseram que eu estava, adulteraram a minha entrada, é isso que ele está provocando. E aí a justiça americana vai tentar entender quem promoveu a adulteração, quem promoveu esse forjar de documentos, né, sugerindo que ele tenha ido para os Estados Unidos, coisa que ele não foi. É isso, Chiquini? Exatamente. É igual no Brasil. Existe a fase extraprocessual, extrajudicial, e a fase processual. A extraprocessual já foi bem avançada. Então teve um apuratório extrajudicial, que é a fase de investigação, já teve. Então a defesa do Felipe Martins já tem a prova do que aconteceu. Agora eles vão perante a justiça com a prova do que já aconteceu e falam: agora nós queremos judicializar essa prova. Nós temos um caso judicial que nós queremos iniciar por aquilo que eles já investigaram, Pitoli. Então eles já têm o que aconteceu. Por isso que quando você fala aqui, Pitoli, ó, vai vir bomba. Vai vir bomba. Porque a defesa do Felipe Martins já tem a prova. Eles já estão com o que aconteceu praticamente em suas mãos. Agora eles vão chegar pro judiciário americano e falar: eu tenho uma causa. O juiz vai falar: qual é a sua causa? Olha essa prova que eu tenho, excelência. Olha o que aconteceu. Olha isso aqui. Eu quero que o judiciário intervenha. Eu quero processar essas e essas pessoas por essa prova. Aí o juiz vai receber ou não essa acusação, intima o Estado para que daí comece o processo. Puxa, Chiquinho, obrigado. Agora que eu estou conseguindo entender tudo isso. Então, olha, é tão grave esse caso do Felipe. Ontem, o governo americano se pronunciou oficialmente sobre possíveis fraudes na imigração americana. Ontem teve um pronunciamento oficial, ou seja, um dia antes da audiência do Felipe Martins, o governo americano se pronuncia oficialmente sobre investigação envolvendo fraudes no sistema de imigração dos Estados Unidos. Olha o tamanho da confusão que vai dar isso daí, Pitoli. E a defesa do Felipe, como eu disse, lá existe investigação defensiva, já tem a bomba na mão. E eles vão jogar no colo da justiça americana.